Opa, Augusto falando, é um prazer ter você hoje aqui. Nesse vídeo eu vou demonstrar na prática duas técnicas que eu já demonstrei em outras videoaulas aqui desse canal. Eu vou deixar o link aqui em cima dessas duas videoaulas, que é como organizar os tracks utilizando o Track Manager e o Track Viewer e como fazer a automação de plugins insertado na voz. Então vamos aqui para dentro do software que eu vou mostrar tudo isso. Então vamos começar mostrando essa organização dos tracks. Reparem que nessa produção é uma música da banda Power Reset, do Leonardo Oliveira. É um heavy metal, por sinal, muito bem produzida, todas as músicas que ele faz. E eu estou mixando e masterizando. Só que aqui tem um detalhe. Essa é uma produção que veio com muita informação sonora, principalmente de vozes, e eu cheguei num total de 50 tracks. Imagina, no momento que eu quero editar os tons, que eu costumo fazer isso aqui, eu tenho que estar posicionando, dando zoom, ampliando, e isso, de uma certa forma, dificulta ou talvez atrasa o nosso trabalho. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar é exatamente como você organizar os tracks no momento da edição e da mixagem também, que eu vou demonstrar depois como eu faço. Primeiro, a gente aperta Ctrl Shift M. Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque eu já tenho um vídeo mostrando isso, já deixei o link aqui na parte superior do vídeo. Aqui eu tenho todos os tracks que estão abertos no meu TCP, que é esse painel de controle de tracks, e no meu mixer. Eu quero, por exemplo, só editar a bateria, que são os tracks em vermelho. Eu venho aqui, novamente, clico em Ctrl E para abrir o Track Views, que é esse carinha aqui, e eu vou marcar apenas, deixar apenas selecionados os pontinhos no TCP e no MCP, que é a região do mixer, né, de controle do mixer. Eu vou deixar apenas a bateria, que é o que eu fiz aqui, em Drum. Então, vou dar um duplo clique, eu deixei apenas marcado a bateria. Se eu voltar aqui para visualizar o software, olha o que aconteceu. Eu não preciso mais ficar dando zoom, ficar rolando o scroll do mouse, eu deixei só fechado aqui, porque eu agrupo a bateria, por exemplo, eu separo ali os tons e crio um grupo dos tons. Crio um grupo só dos microfones de ambiência e outro só da captação ali do bumbo, caixa, hi-hat. E eu crio um grupo também da bateria como um todo. E como eu separo em grupos, eu tenho essa possibilidade, clicando nessa setinha aqui embaixo, eu tenho a possibilidade de estar fechando esses tracks dentro do grupo, e isso facilita, otimiza muito o trabalho. Mas, de qualquer forma, dessa maneira, eu já consigo editar apenas a bateria sem me preocupar com os outros tracks. Eu já deixei também a máquina de efeito que eu utilizo para a bateria. E se eu quiser mixar só a bateria, eu dou um Ctrl M para abrir o meu mixer e tem aqui aberto todos os tracks. Se eu quiser, por exemplo, solar, então vamos voltar um trechinho aqui, vamos selecionar uma parte aqui da música. E eu quero dar o play ali, posicionar meu cursor, ligar o loop aqui. Quero dar o play e trabalhar com a bateria apenas. Eu posso vir aqui no meu grupo de bateria, solar, e dar o play. Feel the time pass by fast. Close your eyes, desire your rest. The confirmation. Repara que tem uns delays aí, depois eu vou mostrar também, mas isso facilita muito o nosso workflow, que eu fico com o Ctrl M mudando da janela de TCP, painel de controle de tracks, para a janela de mixer, que é essa janela aqui. Então, se eu quiser editar, eu venho aqui, seleciono ali o tomzinho, por exemplo, e eu já consigo ali rápido fazer uma edição do tom da bateria. E volto aqui, eu consigo mixar a bateria ou mixar a banda toda, ouvindo a banda toda, mas tendo acesso apenas aos tracks da bateria. Eu utilizei atalhos que, no meu caso, eu marquei como Ctrl 1, que eu tenho acesso só aos tracks da bateria, Ctrl 2, que eu tenho acesso só ao baixo. Então, se eu voltar aqui à região do TCP, vocês vão ver que só está aqui o baixo. Ctrl 3, eu tenho só a parte de guitarras, são esses caras aqui. Ctrl 4, que é a parte de piano, teclas.
e dando Ctrl M para voltar à janela de mixer da mesma forma, eu deixo ali a mesma organização para a região do TCP e para a região do mixer. Pressionando Ctrl 5, eu tenho aqui a parte das vozes, que só de voz são 17 tracks, fora aqui a parte das máquinas de efeito. Então isso facilita muito o trabalho. Volto aqui, eu tenho a mixagem ali só das vozes. E se eu quiser a banda inteira, os tracks todos abertos, eu deixei aqui no atalho Ctrl 9, e aqui eu tenho acesso a todo mundo. Então vocês vão ver aqui bateria, baixo, guitarra, piano, tudo, as vozes, máquina de efeito, tudo. E eu criei um grupo também no Track Views, pressionando Ctrl 8, que eu tenho aqui a minha mixagem. Nesse caso, eu deixei apenas aqueles tracks principais. Por exemplo, na parte de bateria, eu tenho aqui o grupo da bateria, esse track que é o grupo da bateria, e os 3 grupos menores dentro da bateria, que são esse BD, que é Bass Drum, que tem ali bumbo, caixa, hi-hat, aqui os tons e aqui as salas. Aí eu tenho baixas, guitarras, as partes de teclas e as vozes a mesma coisa. Eu tenho um grupo geral das vozes, um grupo com essa parte da voz com efeito, a voz grave, aqui a voz principal e essa parte de voz que é o grito final da música, fora as minhas máquinas de efeito. Se eu voltar aqui no TCP, eu tenho acesso a todo mundo novamente, porque foi essa a configuração que eu fiz. Eu vou novamente abrir aqui com Ctrl E, abrir o Track Views. Eu fui criando, tá vendo? Em cada um desses eu fui criando um grupo de tracks para ter essa organização. Então, cada um deles, reparem que o pretinho, né, o que está mais escuro, é o que está no atual. Então, se eu clicar aqui na voz, aparece apenas os tracks da voz e por aí em diante. Isso tudo junto com o Track Manager, que faz essa organização ali, deixando marcados pontinhos. Volto a dizer, eu vou deixar aqui em cima os links dos outros vídeos que eu mostro passo a passo como fazer tudo isso. Aqui é só uma demonstração na prática mesmo. E outra coisa que eu gostaria de mostrar é um trechinho aqui da voz. Eu vou deixar aqui apenas a visualização da voz. Então, se eu voltar aqui no Mix, eu tenho apenas os tracks da voz. E eu utilizei um plugin, que é um plugin gratuito, que está apenas nesse grupo das vozes com efeito, no CPL. Eu vou dar um zoom aqui nele, pressionando Shift e o ponto de exclamação. E eu vou clicar aqui em FX e eu tenho esse carinha aqui, Wider. Esse é um plugin gratuito. Ele me dá uma abertura de estéreo. Apesar da organização deles aqui já estar em estereofonia, eu vou voltar aqui para o Ctrl M. Reparem que eu já tenho aqui um mais para o lado direito, outro mais para o lado esquerdo, um no centro, um 40% para o lado esquerdo, 40% para o lado direito. Eu já tenho uma separação ali de estereofonia, como em outras vozes aqui também, mas eu quero que no momento que essa voz ele alcançar uma tonalidade mais alta, eu quero que esse plugin ele abra também, ele dê essa sensação. Então vamos ouvir na prática aqui, exatamente esse trechinho aqui, essa voz, essa parte aqui que eu estou marcando, mas a gente vai ouvir um trechinho antes, apenas das vozes, sem banda, sem nada. Vamos ouvir a partir daqui. Ctrl M para voltar no mixer, vou solar, estou solando apenas as vozes. Now I see you stay right to live across the line, following the sign, running again, taking your hand, confusing your mind, saving your life has come and gone. Illusion of time. Reparem que eu fiz automação aqui do plugin. Deixa eu desmarcar aqui. Eu fiz automação do plugin e tem muitos delays aí, tem muitos efeitos rolando, mas que quando a gente escuta a música, a gente não percebe. O próprio delay aqui no final de todo mundo, eu vou deixar tocar só o trechinho aqui no final, vamos reparar. Life has come and gone. Illusion of time.
Dá para perceber que no momento aqui dessas vozes, esse plugin ele vai dar essa abertura, não vai ficar tão centralizado como estava antes, apesar de estar já aberto ali no pan. E ainda tem muitos efeitos ali rolando que quando a gente solta com a música inteira a gente não percebe. Então vamos tirar aqui e vamos ouvir a música inteira. Dá para ouvir lá no fundo, apesar de quando está solado fica agressivo, parece estar muito exagerado, mas quando está com a banda inteira a gente não escuta. E como é que eu fiz essa automação? Eu cliquei aqui no parâmetro, que é o único parâmetro desse plugin que tem um ajuste, selecionei aqui Parameter, deixa eu selecionar ele aqui de novo, Parameter, Show Track Envelope, e ele abriu aqui. Vamos ver. Ele abre exatamente no track onde ele está insertado, que é no grupo do CPL, que são essas vozes. E nesse momento eu quero, onde que eu estou com o cursor, ele está em 0, quando ele chegar aqui ele vai estar aberto. Essa foi uma automação desse plugin, mas tem a parte do delay, que no caso, eu fiz um grupo aqui geral. Deixa eu só fechar esse carinha aqui para não atrapalhar a nossa visualização. Eu fiz um grupo geral das vozes. E esse grupo geral das vozes está aqui em cima, que é esse carinha aqui, esse rosa que eu estou solando. Nele, eu vim aqui em Trim e cliquei aqui no envio do delay. Tá vendo? Habilitei a automação. Deixei aqui visível a automação para o envio do delay. O delay está aqui embaixo. Vamos dar um. Esse carinha aqui, esse track. Então, eu tenho o delay aqui. Eu quero que nesse momento aqui, eu quero que todas as vozes, aqui está abaixado, nessa parte aqui, está abaixado, não está sendo enviado, o grupo das vozes não está sendo enviado para o track que contém o delay, e eu quero que, a partir desse momento aqui, ele vai enviando som para a máquina de delay, para poder ter o delay acontecendo ali e depois vai reduzir novamente. Então, vamos ouvir. Só tem um detalhe. Tem um delay já acontecendo, mas é na voz principal, que é essa voz aqui. Ó. Apenas nesse trackzinho aqui. Ó. Que se eu clicar aqui também em Hold, cadê? Eu estou enviando aqui, ó, tá vendo? Para o delay, que é o track 50. Vamos aqui no delay, só para a gente demonstrar melhor. Esse é o track com o delay, né, a máquina de efeito. Se eu clicar aqui em Hold, eu tenho apenas 2 tracks enviando sinal para ele. Um, que é esse daqui, voz principal, deixa eu puxar aqui para cima, que é o track 41, e o outro que é o track voz, que é um folder, é um grupo com outros tracks dentro, inclusive esse daqui, que naquele momento eu quero que todo mundo passe pelo delay, mas na música num todo apenas a voz principal que tem o delay acontecendo ali, que a gente também é muito imperceptível, você só consegue ouvir prestando muita atenção, mas quando está solado a gente percebe bem. Então, nesse momento aqui, a gente vai ouvir o delay da voz principal, que é esse carinha aqui que eu marquei, e aqui a gente vai ouvir a voz, todas as vozes com o delay na automação. Confusion, your mind, saving your life has come and gone. Illusion of time. E assim ele vai concluindo ali, que eu estou abaixando o volume, o feedback do delay também vai se encerrando. Vamos ouvir aqui só a voz principal, um trechinho dela, com o delay. Então, eu posso clicar aqui e solar apenas ela. Across the line, following the sign, running again, taking your hand, confusion your mind, saving Ó, sem o delay. again, taking your hand, confusion your mind. Sem o reverb, que eu também estou utilizando o reverb.
o reverb está em todas as vozes, para tornar um ambiente ali mesmo de todo mundo estar dentro de uma sala de reverberação. Saving your life has come and gone. Illusion of time. Enfim, a gente tem o delay, sendo que no momento daquele delay com todo mundo, que é essa parte aqui, deixa eu tirar o solo, que é essa parte aqui, eu tirei o delay da voz principal para não ficar trepando, até porque o tempo do delay está diferente. Eu fiz uma automação também do tempo de delay. Enfim, tem automação para tudo quanto é lado, exatamente para a gente ir moldando e chegar no melhor resultado possível. Mas se eu clicar aqui ó, na voz principal, vamos abrir a automação completa. Aqui, ó, eu fiz até uma marcação aqui. Ó. Eu fiz também a alteração, estava 1/4 de tempo, botei 1/2. E exatamente nessa região em que eu subo com o delay, com o envio para o delay de todas as vozes e tiro da voz principal para não ter discrepância ali. Eu vou abrir até o delay também para demonstrar isso, para a gente concluir essa videoaula não ficar muito longa também. Vamos abrir aqui a máquina de efeito. Ele está em 1/4, o BPM da música, 105, e aqui a assinatura de compasso 1/4. Só que aqui eu quero que fique 1/2, para ficar um delay mais prolongado. Em vez de ficar pá, 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 vai ficar pá, pá, pá. Então vamos ouvir. Across the line, following the sign, run me again, taking your hand, confusing your mind, saving your life has come and gone. Illusion of time. Enfim, a intenção desse vídeo é exatamente mostrar as inúmeras possibilidades que nós temos e que o Reaper nos oferece, além dos outros plugins, para a gente estar criando ali automações, para a gente estar organizando e ficar uma coisa em um todo mais simples de trabalhar. Porque se eu abrir aqui todos os tracks, vamos clicar aqui no Ctrl 9, que é o atalho, eu estou com todas as automações abertas, olha que loucura que vai ficando. São vários tracks. Deixa eu até abrir aqui o da bateria também. Então, são muitos tracks, muita automação. Tem automação aqui nos tons, tem automação aqui no meu submaster, tem automação aqui em guitarra, automação de pan, de volume. Reparem que as automações eles ficam assim, em escuro, tá vendo? Então, tem automação em todo mundo. Diferentes tipos de automação em efeito, de envio, de volume, de pan. E se você não tiver uma organização, você vai acabar se perdendo no meio disso tudo. É isso, pessoal. A dica de hoje foi essa. Se você gostou desse vídeo e quiser, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. Toda semana eu trago vários vídeos sobre o software Reaper, sobre o software OBS Studio ou sobre a janela Fairlight do software DaVinci Resolve, que é a parte de edição de áudio desse software. Se você quiser também deixar alguma sugestão para as próximas videoaulas, é só deixar aqui na descrição desse vídeo. Forte abraço a todos, até a próxima. Tchau!